Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será Luiz Weck, que é o presidente do SIGMUC, um sindicato atuante em prol de seus representados. Aguardem na sequência. Olá, meus amigos. Hoje vamos entrevistar o presidente do SIGMUC, o nosso amigo Weck. Seja bem-vindo, mas antes eu peço a sua licença que eu queria conversar um pouquinho para a sua reflexão sobre a nossa Diva Guimarães, uma professora de 77 anos que luta pelos seus direitos, lutou, conquistou e está na luta pelos que estão vindo. Preconceito, jamais. Jamais preconceito. Assistam na sequência. Sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação, para que nós estudássemos. Desculpa que eu estou me estendendo, que é a grande oportunidade da minha vida que os dois e a palestra de ontem me deu para eu poder falar. Fui para um colégio interno aos 5 anos. O que você guarda da sua mãe? Ela falava assim, porque se ela falasse não, eu ia contra ela. Ela falava assim, olha bem para a mãe. Olhou. Eu falava, claro que eu estou olhando, porque eu era rebelde, né? Aí ela dizia assim para mim, então, olhou bem, se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula. Espero que vocês tenham gostado, porque é um exemplo de cidadania, de cidadã e de resgate à dignidade daquelas pessoas que muitas vezes não é respeitada no nosso país. Weck, seja bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de conversar um pouquinho com você para nós falar, na realidade, que vocês enfrentam na Guarda Municipal, porque recentemente houve uma manifestação muito forte por parte da Guarda e também até desrespeito aos direitos dos trabalhadores. O que você tem a falar sobre isso, Weck? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, presidente Solomar, quero agradecer a audiência que teu programa proporciona e os esclarecimentos que a gente vai poder ter aqui no seu programa referente à população e aos telespectadores que irão assistir, né? Para começar a responder a tua pergunta, nós, na gestão passada, tivemos uma dificuldade tremenda, né? Eu digo a diretoria do sindicato, juntamente com a categoria Guarda Municipal, nós tivemos uma dificuldade muito grande em aprovar um plano de carreira para a nossa categoria, onde ele pudesse atender os anseios que a Guarda Municipal pretendia. Então foi 3 anos e meio de discussões, de reuniões e conseguimos, enfim, né, finalizar o processo e construir a 4 mãos, aí eu digo com a administração e com o sindicato e com os guardas municipais e com todos os colaboradores, parceiros sindicais, enfim, construímos um plano de carreira que proporcionou ao guarda municipal uma segurança dentro do seu ambiente do trabalho e também condições de ele poder chegar ao final da carreira com dignidade. Eu posso aqui deixar taxativo, foi o único plano de carreira que foi aplicado na integralidade, foi o plano de carreira da Guarda Municipal, porque a gestão anterior ela estava discutindo vários outros planos de carreira. Mas o da Guarda Municipal, enfim, foi o único que foi especificamente implantado, o único que foi implantado na integralidade. E o que acontece com isso? Nós
nesse período de troca de gestão, nós fizemos também no sindicato uma entrevista com os pré-candidatos e passaram pela rádio quase todos os pré-candidatos, Maria Vitória, Requião Filho, o Greca, o Ney Leprevot, enfim, todos aqueles que estavam envolvidos na campanha majoritária aqui da cidade de Curitiba. E no segundo turno nós demos a possibilidade de novo dos dois que foram o Ney Leprevot e o Rafael Greca, irem apresentar suas propostas definitivamente lá na rádio do sindicato. E lá eu tenho 45 minutos de gravação do então prefeito Rafael Greca, onde, eu creio que foi infeliz da parte dele, porque eu tenho a gravação, prometendo mundos e fundos, prometendo que não ia ser retirado direitos da Guarda Municipal, que os planos de carreira iam correr na tranquilidade, porque já estava implementado, e também outras propostas que ele fez para melhorar a estrutura e as condições e resgatar também a autoestima dos guardas municipais. Isso se desmantelou nos 60 primeiros dias de gestão, quando ele anuncia o pacotaço de maldade, onde gerou toda essa confusão que vocês acompanharam na grande mídia. Vec, me diga uma coisa, e essa votação com esse pacote de maldades que se ouve na mídia constantemente, principalmente no momento daquela grande mobilização que ocorreu, os trabalhadores da Guarda Municipal vieram a ter seus direitos feridos, ou seja, foi retirado direito desses trabalhadores? De certa forma, foi, presidente Solomar. Pela questão foi o seguinte, para começar, ele não foi atacado a origem do problema, que é a falta de fiscalização pela Câmara dos Vereadores, porque quando nós elegemos um representante lá, além de trazer benefício para a sociedade que o elegeu, ele também tem como primordial trabalho fiscalização do Executivo, a Câmara dos Vereadores. E a gente percebe que ao longo de gestões não acontece essa fiscalização e também não acontece uma independência do Poder Legislativo com o Poder Executivo aqui da nossa cidade. E referente ao pacotaço de maldade, para concluir a resposta, a luta também não foi somente da Guarda Municipal. Nós tivemos que unificar essa luta com os outros 5 sindicatos que representam toda a gama de servidor da cidade de Curitiba, porque todos os servidores da cidade de Curitiba estavam sofrendo com retiradas de direitos e conquistas históricas. E diante dessas conquistas históricas, Vec, que foram retirados, elas serão cobradas na Justiça? Várias. Nós não poderíamos ter entrado no momento, só poderia ter entrado no momento em que estava tramitando o pacotaço de maldade do prefeito Rafael Greca, por algum membro do Executivo. Algum vereador deveria estar começando a mover um processo judicial dentro da Câmara, porque ele seria o único ser que poderia fazer isso. Nós, da parte externa, só poderíamos agir juridicamente após realmente nascer a lei, após a lei ter nascido. Esses direitos que a gente perdeu, por exemplo, um que está afetando tanto os ativos quanto os inativos de todos os servidores é o congelamento do database. O prefeito ele congelou o database, ele mudou a data de pagamento. Nós estamos há cerca de 98 dias, quase 100 dias, sem reposição inflacionária, ou seja, o poder de compra do salário do servidor de Curitiba já não tem mais o poder de compra que tinha há 100 dias atrás. E, lógico, depois que virou lei, nós conseguimos trabalhar com os jurídicos do sindicato e especificamente o sindicato da Guarda Municipal nesta confusão e nesse tumulto que aconteceu para impedir a votação do pacotaço. O sindicato da Guarda Municipal conseguiu uma liminar que impedisse a retirada dos 700 milhões, que é uma dos 12 projetos, é uma retirada do nosso fundo de previdência. Nós conseguimos uma liminar para que o presidente do IPMC não repassasse nenhum tipo de valor para a prefeitura, para garantir a saúde financeira do nosso Instituto de Previdência. E outra liminar foi, a Câmara Municipal ela entrou com um interdito proibitório, proibindo que a população acompanhasse a votação na Casa do Povo. E o jurídico do sindicato conseguiu também uma liminar que garantia a presença dos diretores do sindicato e os seus associados. Então, em cima dessa liminar também, ela ainda está mantida, essa liminar, e a gente ainda está trabalhando muito na justiça. E agora,
a gente está trabalhando na justiça com as inconstitucionalidades que foram apontadas nesse projeto, que por falta de diálogo a gente não conseguiu apontar para o Executivo e por falta de interesse nós não conseguimos apresentar na Câmara dos Vereadores. Você sabe, que eu acompanhei de perto essa luta de vocês e eu não poderia me furtar nesse momento de parabenizar o trabalho que vocês fizeram. O trabalho da entidade sindical, o trabalho dos representados por essa entidade, pelas entidades que lá participaram, porque demonstra que está na hora, o povo brasileiro está na hora de pegar como exemplo o que aconteceu em Curitiba. É nos mobilizarmos e arregaçarmos as mangas e ir à luta. Porque o que estão fazendo com o Brasil, de pegar dinheiro daqui, colocar lá, sem dar satisfação à população, que é aquele que acaba pagando o pato, tem que acabar. E um dos maiores exemplos é esses 700 milhões que queriam retirar, que é o dinheiro dos guardas municipais, para jogar, sabe lá para onde? Talvez nunca mais volte. Você observa que isso aí são atitudes que a população deve de ver com carinho e prestar muito atenção. Porque, vê que você sabe que existe uma proposta lamentável, que é a reforma da Previdência, nos modos que estão sendo propostos, que a economia feita em 5 anos com a alteração draconiana que está sendo proposta, a economia dos 5 anos, o governo atual distribuiu em liberação de emendas aos deputados. É uma vergonha isso. E tem que começar pelo município essa luta. Eu acredito que só assim nós vamos poder ter um Brasil digno, que a nossa população se sinta valorizada. Eu não poderia deixar me furtar de fazer uma pergunta a você também. Após todo esse embate, toda essa luta, como é que vai ser o comportamento da Guarda Municipal com a Prefeitura de nossa capital? Antes de responder a pergunta referente ao comportamento dos servidores da Guarda Municipal especificamente com a Prefeitura, eu queria um gancho, né, dessa comparação que você fez entre o que aconteceu recentemente na Câmara dos Deputados referente às denúncias do presidente Temer e fazer um comparativo aqui com Curitiba, na Câmara dos Vereadores e o Executivo aqui, que é o Rafael Greca. Não está tipificado ainda oferecimento de cargos em comissão e nem quantias de emendas parlamentares para compra de voto, infelizmente. Mas aqui em Curitiba aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em Brasília. Foi oferecido para os vereadores cargos em comissão, foi oferecido aos vereadores emendas parlamentares para que votasse a favor do prefeito. E aí eu questiono você que está assistindo a gente, questiono o apresentador, questiono a todos. Se não há hora de uma consciência política e a gente começar a aprender a votar e não ficar votando só em políticos elitistas e políticos populistas. E a gente começar a colocar verdadeiros representantes do povo lá para nos representar. E referente à sua pergunta, Solomar, a Guarda Municipal ela é uma das categorias mais profissionais que existe dentro da Prefeitura de Curitiba. E não é justo a gente mudar o comportamento por causa de um executivo que teve Ele não teve o diálogo necessário para, em 4 mãos, achar uma solução junto com os servidores. Foi impositivo, né? E, inclusive, ele foi liviano em ter apresentado propostas para a Guarda Municipal e 60 dias depois de eleito ter feito tudo ao contrário do que ele prometeu. A Guarda Municipal não vai mudar o seu comportamento, vai continuar atendendo a população de Curitiba, vai continuar protegendo os próprios municipais do jeito que ela vem fazendo há muito tempo. O que pode mudar, referente à sua pergunta ao comportamento da Guarda Municipal, é a falta de investimento, né? A gente sempre escuta aquele mantra dos administradores que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e nós, o sindicato, já estamos identificando alguns pontos que, infelizmente, a Guarda já vem sofrendo. Hoje de manhã estava fazendo base no Parque Tanguá e identificamos lá praticamente toda a estrutura do telhado, a Deus dará, um goteiro e tudo mais. Lá a gente verificou, tirou foto até por conta de denúncias. Então, assim, o comportamento da Guarda Municipal vai continuar sendo o mesmo com a população de Curitiba merece o melhor atendimento da Guarda Municipal. Pena que eu não posso falar isso, né, esse comportamento referente aos nossos gestores, que a cada ano político que se inova, a gente tem cada decepção que eu vou te contar, viu? Aqui em Curitiba, nessa toda mobilização ocorrida, alguns vereadores
foram sensíveis à causa do sindicato e outros foram contra. O que você tem a dizer a respeito disso aí? O sindicato vai tomar alguma posição contra aqueles que votaram contra os trabalhadores? O que eu posso dizer, o que aconteceu dentro desse complexo quadro que a gente tem político hoje dentro da Câmara dos Vereadores, dentre os 38 vereadores, a grande maioria esmagadora que deveria fazer o papel de fiscalização e solicitar maiores informações para saber pelo menos o que estava votando, não o fez. Né? E o executivo ele acabou partindo por uma questão assim de querer denegrir a imagem dos representantes dos seus segmentos. Ele quis dizer que os tiranos sindicais estavam tomando, não estavam deixando que a Câmara votasse porque essa reengenharia orçamentária era necessário para manter a questão de investimentos dentro da cidade. E, na verdade, havia sempre um contrassenso entre a própria administração, porque o secretário de Finanças ia lá fazer a apresentação dele e dizia que se fosse fazer o pacotaço não ia resolver todos os problemas. E o prefeito atacando os sindicatos e os vereadores sem saber o que estava acontecendo. Não tem problema nenhum em falar isso, a grande maioria não sabe nem no que votou. Inclusive o relator da retirada dos 700 milhões, ele não se preocupou em perguntar para a subsecretaria do Ministério da Fazenda se estava certo, se já havia sido da Ministério da Previdência, se a Prefeitura já havia informado que ia ter uma mudança drástica dentro do nosso quadro do Instituto de Previdência, porque tem uma fiscalização federal. Ele não se preocupou em fazer nenhum tipo de pergunta para você ver como é importante saber como é que a gente deve votar. Desses vereadores que se colocaram como favoráveis à causa do servidor, se colocaram favoráveis à questão de conversar, de dialogar com o executivo para achar uma maneira menos dramática de ajustar as contas da cidade, alguns já de início, já como oposição, já se mostraram a favor do servidor e outros, ao longo do caminho, foram começando a entender as questões mais técnicas e acabaram também saindo da base aliada do prefeito e migrando para votar com os servidores. Esse contexto teve muita confusão, Solomar, porque envolveu também as diretivas de partidos. Então, os partidos da oposição ao prefeito começaram a exigir que os representantes de vereadores do partido votassem de acordo com o partido. Então houve uma certa confusão, mas infelizmente a maioria foi esmagadora e a gente percebe que eles personificavam o problema. Né? Não era um problema que eu vou votar para melhorar, eu vou votar porque o prefeito falou que o sindicato está fazendo errado e ficou uma coisa assim, tipo jogo de futebol, sabe? Então é uma preocupação, nós temos ainda uns 3 anos pela frente e a gente vai tentar novamente o diálogo, retomar, mas as ações jurídicas vão caminhar junto, mas infelizmente a Câmara dos Vereadores está complicada nessa gestão. Infelizmente eu não gostaria de falar isso, tenho grandes amigos lá dentro, amigos inclusive que também vou estar chamando para ir no nosso sindicato, conversar, porque tem muito caminho pela frente, mas infelizmente nesse momento está um pouco complicada a situação na Câmara dos Vereadores. Você sabe, Beck, você falou um assunto aí que é muito grave. É porque, geralmente, na hora de você destinar o seu voto, você vota naquele cidadão que você acredita que ele tem a possibilidade de realizar um bom trabalho em prol de nossos concidadãos. No entanto, esses votos acompanhando a liderança de partido é uma vergonha. É uma vergonha. Porque se o líder do partido está na mão de um governante, ele obriga a que todo o cidadão que foi eleito com o voto do povo vote à vontade dele, muitas vezes contra do próprio candidato, do próprio vereador ou deputado, enfim, senador. Isso tem que acabar. Eu acho que o político eleito ele deve ter a prerrogativa de respeitar a sua ideia e a sua convicção. Agora, enquanto tiver esses boi de piranha que estão sendo utilizados pelos líderes de partido, vai acontecer essa desgraça que vem acontecendo no Brasil, em nossos estados e cidades. Eu queria complementar, Solomar, que além de ter essa confusão política envolvendo os representantes que de certa maneira foram eleitos pelo povo para estar lá representando,
existe um problema muito grave que está acontecendo, que é uma mistura entre religião e política. Eu até formo o pensamento com quem está nos acompanhando no programa que tem que fazer duas flechas opostas. Uma política para lá, que quem procura melhor para usar a política para melhorar a sociedade, fazer leis que favoreçam e fiscalizem de maneira mais correta, e a outra flecha apontando para o outro lado, para quem procura um reforço espiritual, para quem procura uma certa iluminação, e o que a gente percebe dentre os 38 vereadores que hoje ocupam as cadeiras do Legislativo, a grande maioria hoje, inclusive já intitulada bancada evangélica. E acabam propondo de certa forma, algumas leis até que a gente fica se questionando, né? Será que não existem outras coisas mais importantes na cidade de Curitiba para tratar desse assunto, ao invés de ficar misturando religião com política? Seria uma reflexão para ser feita. Ivete, eu gostaria de perguntar um assunto que na sua fala eu consegui captar aqui agora, que nesta mobilização toda, a gestão municipal tentou jogar a culpa no sindicato, que o sindicato era radical, que o sindicato estava errado, que o sindicato não presta. E sabe o que está me lembrando isso aí, Vec? Está me lembrando o seguinte, é que nem a reforma trabalhista. O governo colocou que a reforma trabalhista tinha que acontecer para acabar com o imposto sindical obrigatório. Só que botou a grande mídia na cabeça do nosso cidadão que tinha que acabar com o imposto sindical. Só que junto com o imposto sindical mexeram em mais de 97 artigos que só tiraram o direito do trabalhador brasileiro. Aqui em Curitiba aconteceu a mesma coisa, tentando denegrir a imagem do sindicato, Vec? Com certeza. Inclusive, agora, no começo da semana, o prefeito Rafael Greca, ele foi de surpresa, porque ele não avisa mais as suas agendas, e ele foi de surpresa à Câmara dos Vereadores, e a Câmara dos Vereadores, a gente identifica ali que não há aquela autonomia que deveria ter. Ele se sente muito bem à vontade lá, né? Até porque deve se sentar mesmo, porque é a casa do povo. E lá, novamente, ele veio com a frase dele, dizendo que os tiranos sindicais estavam impedindo a votação do pacotaço. E eu acho engraçado a contradição, porque ele fala de uma maneira engraçada, tendo em vista que ele não... Em nenhum momento ele conseguiu sentar, olhar no olho dos representantes dos servidores e conversar. Ele sempre fugiu da raia nesse sentido, se escondendo atrás de mídias que, de certa forma, têm o seu interesse, mas com os servidores, representantes dos servidores, ele não teve a hombridade que ele teve quando ele foi na nossa rádio web lá do sindicato, ele não teve a hombridade de sentar olho no olho e abrir o jogo e falar, e daí? Olha como é que está aqui a situação da cidade, financeiramente. O que vocês propõem sendo membros e sendo parte integrante? Não, né? E isso aí não houve diálogo, e ele está seguindo o mantra dele, mas credibilidade, pelo menos para o servidor, ele perdeu com toda certeza. É que vocês costumam falar no sindicato que os administradores mentem. Por que essa discussão aí? Os administradores mentem. Sobre que sentido, Vec? Nós chamamos vários candidatos para ir na rádio e fazer suas propostas para o nosso segmento. Rafael Greca foi 2 vezes. Eu tenho duas gravações, uma de 1h20 e uma gravação de 45 minutos, onde ele falou que ia fazer acontecer com a Guarda Municipal, onde ele diz abertamente que ele não ia retirar, que é uma barbaridade, abre aspas, Rafael Greca, é uma barbaridade mexer no fundo de previdência do servidor. E nos 60 primeiros dias de sua gestão, o primeiro ataque que ele faz é em cima dos servidores da cidade. Sem diálogo, que eu quero deixar bem frisado, que além de ser os 60 primeiros dias da gestão dele, sem diálogo, sem hombridade, ele vai lá, copia um projeto do Rio de Janeiro, inclusive com os mesmos erros ortográficos do Rio de Janeiro, foram apresentados aqui em Curitiba, um copia e cola mal feito. E aí nós percebemos, inclusive, nessa pesquisa, a gente descobriu que foi copiado do Rio de Janeiro, e vale ressaltar que como ele faz um comparativo, que se ele não tivesse feito
essa reengenharia orçamentária na cidade de Curitiba, nós, servidores de Curitiba, estaríamos aí solicitando cesta básica para continuar sobrevivendo. Mas ele também esquece de fazer um comparativo que no Rio de Janeiro era estado, aqui é município, então as receitas são totalmente diferentes. Ele esquece de fazer um comparativo, o prefeito Rafael Greca, que lá no Rio de Janeiro se instaurou uma quadrilha que dilapidou todo o dinheiro do Rio de Janeiro, e o Sérgio Cabral, que era o governador na época, está preso. Essa comparação ele não faz. Ele não faz uma comparação de estado e município, que no Rio de Janeiro tinha uma quadrilha instaurada que estava roubando os cofres do estado do Rio de Janeiro. E ele faz esse tipo de comparação com os servidores de lá, com os servidores daqui. Então, infelizmente, credibilidade é uma coisa que se demora muito para conquistar, mas em meia hora de bobeira se perde. E aconteceu isso agora nos 60 primeiros dias da gestão do Rafael Greca com os servidores da cidade. Tanto é que a maior rejeição apresentada no jornal de grande circulação foi há 1 mês e meio atrás. Vega, me diga uma coisa aqui, no tocante a essas irregularidades e até inconstitucionalidades nesse projeto de pacote do prefeito Rafael Greca, o jurídico do sindicato se preocupou em alertar os vereadores se ocorreu, e como é que vai ficar a situação do reajuste a esses trabalhadores agora se a database foi alterada? Então, nós, do jurídico do sindicato, nós fizemos várias notificações extrajudiciais aos vereadores para alertar que, dependendo da votação que eles fizessem, eles poderiam também serem penalizados. Teve alguns vereadores que são do núcleo sólido do prefeito que nem sequer tiveram a dignidade e o respeito como representantes do povo de receber a notificação, lê-la, fazer a leitura dela e pelo menos se inteirar do assunto. Simplesmente ignoraram, como eu falei antes ali no interior, que estava aparecendo no início do programa, estava aparecendo um joguinho de futebol, o meu time contra o seu time. E se você for ver e fazer uma comparação de time, eles estavam com o Real Madrid e nós estávamos com o time da terceira divisão. E mesmo assim o time da terceira divisão conseguiu segurar os 2 tempos a 0-0 e eles só conseguiram voltar o pacotaço depois de um grande aparato policial pedindo pinico para o Estado, onde colocaram mais de 2.500 policiais com helicóptero e tudo mais, e cachorro e cavalo em cima do lombo do vereador para passar esse pacote de maldade que apontamos, o jurídico nosso apontou várias inconstitucionalidades e isso está rolando agora ao longo do tempo. E no tocante ao reajuste, os trabalhadores serão reajustados no tempo normal ou isso vai ser adiado para... Então, Solomar, em relação ao database, a gente vai ter agora, me parece que no dia 31 de novembro, aí a gente vai, me parece, eu também não acredito muito, porque promessa de político a gente já está desgastado. Temos as ações jurídicas, em relação ao congelamento do plano de carreira, de acordo com o projeto, com a lei, né, que foi aprovada agora, depois desse aparato policial todo, vai ter uma comissão que vai rediscutir os planos de carreira, que é um absurdo. Tem a questão da retirada dos 600 milhões, eles, de acordo com a liminar que o sindicato da Guarda conseguiu para não retirar os 700 milhões, eles queriam tirar os 700 milhões de uma vez só, não conseguiram, eles estão tirando cautelosamente, pingadinho, mas estão retirando, estão deixando o Instituto de Previdência de Curitiba com a saúde financeira frágil. Sem falar nisso, né, para não ficar muito longo a discussão, além de não ter reajuste salarial, o congelamento do database, vou ficar só nesses 2 temas, ele ainda aumentou a alíquota do nosso plano de saúde e da nossa previdência. Então, o nosso plano de saúde que a gente pagava X aumentou para Y e nossa alíquota do fundo de previdência que nós pagávamos 11%, agora nós pagamos 14%. O nosso salário perdeu o poder de compra e ele ainda aumentou o imposto em cima do lombo do servidor. É lamentável. Ok, Vecchia, os meus agradecimentos pela sua participação. Infelizmente, o tempo de televisão é limitado. Mas valeu, espero que a nossa população preste atenção na realidade que está acontecendo aqui no nosso município. E o trabalhador merece respeito. Os nossos gestores que tenham cuidado, valorizem os nossos trabalhadores. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem. Eu quero mandar um abraço especial ao Reginaldo Barreto e à Lígia, lá no Pinheirinho, que sempre assiste nosso programa. E até o próximo programa, se Deus quiser. E com certeza irá querer. Obrigado, Vecchia.